Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por esse aniversário, agradecer por esse momento, agradecer pela palavra de hoje, que o Senhor venha falar nos nossos corações, que essa palavra ela venha de encontro ao coração de cada um de uma forma surpreendente, e que nós possamos viver algo poderoso nessa noite, que o Senhor possa curar corações, que o Senhor possa transformar vidas, e que o Teu Espírito Santo direcione todas as coisas, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Esse é um texto que provavelmente, com certeza, a maioria de vocês, se não todos, já ouviram falar sobre esse texto, sim ou não? É um texto muito conhecido, é um texto onde você vê que Jesus insiste com os discípulos, vão para o outro lado, e ali os discípulos entram no barco, e de repente Jesus ele vem andando sobre as águas em alta madrugada. É um texto muito conhecido, e um texto que também traz muita profundidade, revelação daquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. E uma das coisas que é interessante nesse texto, Gui, é que a Bíblia está dizendo assim: e Jesus, insistindo com eles, disse: vão para o outro lado. É muito interessante que existem alguns textos que diz: e Jesus disse aos discípulos, façam isso. E Jesus falou aos discípulos, executem isso. Mas esse texto diz que Jesus ele insistiu. Ele disse assim: eu estou mandando vocês irem, eu estou falando que vocês têm que ir. Ele insistiu. E é muito interessante, você precisa ficar atento a esses detalhes na sua vida, porque todas as vezes que Jesus insistir que você tem que fazer algo, você só precisa obedecer, porque todo o percurso Ele vai cuidar de você. Eu me lembro que quando o Senhor insistiu comigo, não foi fácil. Eu lembro que nós tomamos um café lá na casa da Dani e do pastor Paulinho, e ali aquele ambiente de insistência de Jesus, lembra? Aquele bolo de cenoura, meu Deus, que bolo sensacional, Dani. Pode cobrar o Paulinho que eu quero ir de novo lá. E ali nós conversávamos e eu falava: pastor Paulinho, eu estou com medo, eu tenho medo, eu não vou conseguir, eu só sou um menino, eu só tenho 26 anos, como que vai ser minha vida? Mas Jesus insistiu. Tem coisas que Jesus pede para você fazer, mas tem coisas que Ele insiste para você fazer. E é muito interessante, se Jesus falasse com você hoje: eu quero que você faça isso, isso e isso, e Ele te mostrasse o processo, provavelmente você não faria, sim ou não? Você fala: cara, eu não vou entrar nesse jogo. Se Deus chamasse José do Egito e falasse assim: ó, você vai ser governador no Egito, mas antes você vai passar durante 13 anos, 11 deles como escravo e 2 anos dele dentro de uma prisão. Você vai ser injustamente julgado e acusado. Vão falar mal de você, José. Você topa aí, sim ou não? Provavelmente José fala assim: tá doido, Deus? É porque existem coisas na nossa vida, igreja, que se Jesus mostrar o caminho, provavelmente você vai parar. Se Jesus te mostrar como vai ser, você não vai ir. Então por isso que existem coisas que Jesus insiste. E Ele fala assim: eu não perguntei a sua opinião, discípulos, eu não quero saber o que vocês pensam. Ei, coral aqui, eu não quero saber o que vocês pensam, eu só estou mandando. E às vezes a gente olha para aquela situação e fala assim: mas e aí, será que eu vou conseguir? Se Jesus insistiu com você, então vá. Aos seus olhos é impossível, mas se Ele está falando, faça. E há 2 anos atrás, Jesus insistiu conosco. E eu lembro que o primeiro encontro que eu tive na minha casa foi com 30 pessoas, gente. Há 2 anos atrás, no dia 13 de novembro.
Nós tivemos um encontro na minha casa com 30 pessoas. 30 pessoas que não conheciam o Evangelho, 30 pessoas que não conheciam ao Senhor, ou conhecia, mas estava distante dos caminhos do Senhor. E do nada Deus começou a fazer algumas coisas muito doidas. Mas se Ele tivesse falado que nós passaríamos até aqui, Igão, provavelmente a gente teria parado. Lembra, Vince? Lembra, Duarte? Cantando e a garganta sangrando dentro de uma garagem. E incrível, gente. Gabriel, toda quarta-feira tinha culto. Nós não tínhamos culto de domingo. Toda quarta-feira tinha culto. E toda quarta-feira que eu pregava, chovia, velho. Sem microfone, sem voz, e eu gritando. E Deus, ali no meio da tempestade, Ele estava nos direcionando. Jesus insistiu com os discípulos. Jesus, Ele está insistindo com você e você está lutando com Ele. Deixa eu te falar uma coisa, você vai perder essa guerra. Jesus está insistindo para que você volte a viver aquilo que você vivia antes. Só que você está achando que é um pedido dele. Não é um pedido, é uma ordem. Ele está insistindo. Está na hora de você passar para o outro lado. Eu tenho algo para a tua vida e você está fugindo de mim. Pode ser que você entrou aqui hoje só para ouvir isso que eu estou te falando. Jesus está insistindo para que você volte, mas você está lutando contra Jesus. Ele não está pedindo, Ele está ordenando. Vá para o outro lado. Está na hora de você abandonar algumas coisas. Está na hora de você deixar algumas coisas para trás. Vá para o outro lado. E é muito interessante que se eles só fossem para o outro lado, e o outro versículo dissesse assim, e eles chegaram do outro lado, não seria top? Chegaram do outro lado. Nós não estaríamos aqui pregando sobre isso. Nós não estaríamos aqui contando uma história. Nós não estaríamos aqui falando de como foi essa trajetória. Mas eu quero contar para você. Os discípulos estavam no barco. E a Bíblia diz então que de repente Jesus vem andando sobre as águas. E tinham 12 homens dentro de um barco. E os 12 homens estavam dentro do barco, gente. Eram uns caras que eram pescador, cobrador de imposto. Eram uns caras bravos. Homem bravo mesmo, entendeu? Não tipo o Stefano assim, homem bravo, entendeu, Stefano? Os caras tipo bravo. Tem homem bravo aqui, sim ou não? Tem homem bravo aqui ou não? Eita, olha lá. Tem uns caras... Homem? Ih, homem. Vou dar uma chance para vocês, homens. É o seu momento, amém? Prepara aí. Puxa o ar. Tem homem bravo aqui ou não? Ah, tem homem. Que dó, gente. É isso aí. Agora imagina aqueles homens bravos. Os caras bravos, os caras no barco, os caras tipo, Pedro cortava a orelha dos outros. Judas ia lá e fazia uns trambites lá com dinheiro. Os caras doidos. Tinha um deles que era zelote. Você sabe o que é um zelote? Zelote era uma das 5 religiões da época. E os zelotes, eles andavam armados para matar os herodianos. Então eles andavam com facas. Era esses os discípulos de Jesus. Você está achando que os discípulos de Jesus é tudo Hello Kitty, né? Eram uns caras bravos. Gente, vocês não sabem o que acontece quando Jesus começa a andar sobre as águas. A Bíblia diz que aqueles homens começaram a gritar. Como que é um grito? É um fantasma. Grita, é isso ou não? Como que é um grito? Fantasma! Sim ou não? Filho, não chora. Meu coração já acabou a pregação. Assustei o meu filho. Foi sua mãe que fez isso, Davi, não fui eu. Voltando. Entendeu? Não vou gritar mais. E eles gritavam de medo. Eles gritavam. É assim que muitos de nós ficamos durante a vida. Jesus, ele dá uma ordem, passem para o outro lado. Mas de repente vem coisas que nos dá medo. Vem coisas que nos dá desespero. Pandemia é um desespero. Parece um fantasma que chegou e de repente você tem que olhar e falar, e agora, o que eu vou fazer? E agora nós começamos uma igreja, no dia 28 de fevereiro nós pegamos a chave do templo. No dia 15 de março, tem que fechar todas as igrejas. 9 mil reais de dívida, ninguém sabe o que é pandemia.
Tem situações na vida que dá vontade de morrer. Tem situações que você viveu nesse período que você achou que não ia conseguir. Você gritou e Jesus estava ali. Mesmo ele insistindo, dizendo vá para o outro lado. Aquele que diz vá para o outro lado é aquele que vai estar com você. Pode não estar no barco, mas ele vai estar cuidando de você. E acontece algo inusitado. Eles começam a gritar, com mais ou menos que nem vocês gritaram aqui. E quando aqueles homens começam a gritar, Jesus ele fala assim: ei, coragem, sou eu. Na hora que ele diz ei, coragem, sou eu, a Bíblia diz que aqueles discípulos, eles pensavam que era um fantasma, mas de repente um deles diz assim: se for o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí. Pergunta: Pedro disse isso. Pedro tinha visto Jesus, sim ou não? Pedro tinha visto Jesus, sim ou não? Silão, quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão. Beleza, é só para a gente fazer aqui uma mensuração. Pedro ele não tinha visto Jesus, porque se ele tivesse visto que era Jesus, ele não falaria: se for o Senhor mesmo, manda que eu vá aí. Pedro não tinha visto, mas ele tinha ouvido. Sabe o que Deus está falando para você aqui? Pode ser que na situação que você está vivendo hoje, você não está vendo a minha ação, você não está vendo aquilo que eu estou fazendo, mas você conhece a minha voz. Tem momentos na sua vida que você fala assim: eu acho que eu vou morrer. Você olha a situação na tua frente e você fala assim: não tem mais chance. Mas uma voz fala no teu ouvido: coragem, sou eu, não temas. E a primeira coisa que eu quero, se você for anotar, pegue seu celular, pegue um papel, pegue sua Bíblia, anote assim: não deixe que os teus olhos venham roubar aquilo que os seus ouvidos já receberam do Pai. Sabe qual é o problema? E eu já sei dessa parada de igreja, já estou 11 anos nesse negócio de igreja, e eu já sei muito bem, aqui hoje vai ter um monte de glória a Deus. Primeiro porque eu pedi, né? Se você não der um glória, eu não vou pregar. E você vai começar a olhar os problemas, e os seus olhos vão começar a roubar aquilo que Deus falou para você aqui nesse lugar. O problema é que amanhã você vai ver o boleto chegando, e na hora que você vê o boleto chegando, você vai parar. Por que você vai parar? Porque os seus olhos, você confia mais nos seus olhos do que a voz do Senhor sobre o teu coração. Sabe o que é vergonhoso? Esses crentes aqui que acreditam mais na voz do Waze, mas não conseguem acreditar na voz do Senhor. Vire à direita, depois vire à esquerda. Você pegou John Boy do Loping. Os irmãos pegou John Boy do Loping. A grande questão é que Jesus fala com você todos os dias: coragem, sou eu. Só que quando o vento balança, quando o barco começa a estremecer, você olha para o barco, você olha para o vento, você olha para a circunstância e você para. Você está deixando os seus olhos roubarem aquilo que os seus ouvidos receberam do Pai. Se Ele diz que tem um chamado para a tua vida, se Ele diz que tem algo para a casa do Pai, Ele vai fazer. Se Ele diz que tem algo para a comunidade Casa Viva, Ele vai fazer. Não é o que os meus olhos estão vendo, é o que o Senhor está dizendo. É o que Ele disse, não o que eu estou vendo. E eu lembro que quando nós estávamos ali no templo de baixo, nós reformamos tudo. A gente pintou tudo de preto. Eu não podia pintar nada de preto na minha antiga igreja. A primeira coisa que eu fiz, adivinha o que eu fiz? Vai pintar tudo de preto. Eu entrei na igreja, nem eu enxergava mais nada, estava tudo preto. Gastei uma grana para pintar de preto. Depois tive que pagar tudo de novo para pintar de cinza. Aí eu pintei a frente de preto, a parede de preto, tudo de preto. Aí o Ivan me coloca um pano preto no teto. Eu falei: isso aqui não é a igreja de Jesus, é a igreja dos irmãos Dark. E aí você tem que mudar tudo. Reformamos a igreja, fizemos tudo, arrumamos bonitinho, deixamos a igreja organizada. Eu fiz o altar, gente, da igreja. Esse aqui também, quase lá, né? Cadê o Val? Esse altar aqui. Val, queriam colocar todo o coral aqui em cima. Falei: mas em respeito à obra do Val, não fará isso em nome de Jesus. Porque senão os olhos deles vão roubar aquilo que ele ouviu do Pai. Puf. Mas aguenta, né não, Val? Tá assinado, não aguenta? Pela fé, né, irmão? E a gente reformou tudo, fez tudo. E eu não sei quem estava nesse culto, eu quero que você que estava lá se lembre. O Senhor falou assim: vai para um lugar maior. Eu falei: ah, Jesus. Gente, imagina, 9 mil reais de dívida, tudo atrasado, igreja fechada, pandemia, fase vermelha.
A gente saiu pra rua fazendo evangelismo, pregando nas casas, fazendo ao vivo, e a gente fazendo uma doideira toda. Na hora que a igreja, tá tendo um familiarizando aqui, vocês perceberam, né? O pessoal do familiarizando, nós estamos fazendo familiarizando com você. E aí na hora que as portas da igreja se abriu pra gente poder receber o pessoal na fase amarela, do nada a igreja lotou de pessoas. Chegou uma galera, chegou até uma mocinha da Pano Bianco. Era assim que a gente reconhecia a Tainara. Falei, gente, alguém pegou o contato da Pano Bianco ali, da mina da Pano Bianco, ela vinha com a máscara da Pano Bianco. Você só reconhecia as pessoas pela máscara. Aquela da máscara da florzinha, vou ligar, pastor, era assim. E aí, quando a igreja abriu, quando a gente falou assim, agora vai ser algo muito doido, os recursos vão entrar, as coisas vão acontecer, o Espírito Santo fala assim, vão para um lugar maior. Fala, você está de brincadeira, Jesus. É porque eu estava deixando os meus olhos roubarem aquilo que os meus ouvidos já tinham recebido do Pai. E Deus já tinha dito, não é esse lugar, não é isso, é isso. Quem lembra? Não é isso que eu tenho para vocês, é isso que eu tenho para vocês. Só que os meus olhos faziam acreditar que aonde eu estava era isso, mas o que Deus queria fazer era isso. Então nós viemos para um lugar muito maior. E aí nós subimos marchando a rua de baixo ali, nós subimos marchando, batendo tambor. Tambor gospel, meu irmão. Senão, tem um centro aqui do lado, aí os caras falam, ei pastor, tudo junto, né? Não, é bateria, entendeu? Bateria. E só quem estava naquela época tinha uma música. Qual era a música? Como que é, Rodrigo? Cadê o Rodrigo? Rafinha, puxa a música, Rafinha. Vai, igreja, ajuda aí. Não, vocês estão muito devagar. Vem aqui, Rodrigo, por favor. Arnaldo, sobe na batera. Não, vocês estão deixando meus olhos roubarem aquilo que meus ouvidos receberam. Vocês estão me desanimando desse jeito. Aí, agora vocês se preparem. Tem homem aí? É, isso aí. Agora, né, vai. As irmãs tá rachando vocês aqui, viu? As irmãs tá passando mal. Ê, tá complicado esse negócio. Mas agora nós vai botar pressão aqui, né, Arnaldo? Mostra pra como que foi, Rodrigo. Deixa Deus te usar, hein? Esse é o seu momento. Não, o microfone, calma. O Arnaldo, calma. Você não me entregou? Calma, o cara nem chegou ali. Tá bom, entendeu? tá bom. Amém. Vai. Vou cantar de longe, senão eu estouro o microfone. Casa do Pai eu sou casa do Pai eu sou, casa do Pai eu sou, e ninguém vai me segurar. Eu sou casa do Pai. Aleluia. Os irmãos que estão nos visitando estão pensando assim, eu vou embora desse lugar. Esse povo é doido. Mas aí volta o som assim mais, só para vocês, que é sério, gente, o negócio é sério. E ali naquele momento, Jesus diz, coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir até o teu encontro, sobre as águas. E Jesus, ele diz algo muito poderoso. Sabe o que Jesus diz? Vem. Gente, existem muitas coisas no reino, existem muitas coisas nas regiões celestiais que já foram entregues para nós. Se você entender isso hoje, só isso que eu estou falando agora, se você pegar isso que é muito profundo e muito poderoso e trazer para a tua vida, a tua história muda. Efésios diz, porque Cristo Jesus nos abençoou nas regiões celestiais antes da fundação do mundo. Pastor, o que isso significa? Significa que tudo que Ele podia fazer por nós, Ele já fez nas regiões celestiais antes da fundação do mundo. Sabe por que ainda você não está vendo algumas coisas na sua vida? Porque você ainda não foi ousado o suficiente para dizer para o Senhor, no momento da tua crise, no momento da tua tribulação, se é o Senhor mesmo, então deixa eu ir aí. Se é o Senhor mesmo que disse que vai fazer algo na casa do Pai, se é o Senhor mesmo que disse que vai fazer algo poderoso, então agora eu quero ver. Então agora eu quero ir para cima desse negócio. Se é o Senhor, nós vamos vir aqui na porta dessa igreja orar todos os dias. Nós não temos igreja aqui ainda. Nós ainda não acessamos esse lugar. Esse lugar ainda não era nosso. Nós fazíamos culto aqui na porta e colocávamos um banner escrito assim: culto no novo templo da casa do Pai. E fazia um drive-in aqui na porta. Colocava um monte de carro aqui na frente e a gente fazia um culto aqui na porta da igreja. E a igreja nem era nossa, mas nós ouvimos a voz do Senhor dizendo: vem.
No momento de crise da tua vida, no momento de dificuldade da tua vida, se você for ousado e quiser acessar algumas coisas no coração de Deus, Deus olha e fala assim: ah, esse menino é doido, essa menina é doida. Sabe qual é o problema? O problema é que você não foi no hospital ainda e colocou as mãos sobre o enfermo e disse assim: eu declaro a cura agora, levanta e anda. O problema é que você ainda não foi no lugar que você quer trabalhar, colocou a planta dos seus pés lá e disse assim: ó, porque onde eu colocar a planta dos meus pés, o Senhor me dará por herança. O problema é que Jesus está falando: vem. O problema é que Jesus já tinha liberado algo sobre a vida de Pedro, ele já iria andar sobre as águas, mas Pedro teve que dizer: eu quero ir aí. A grande questão é que tinham 12 dentro do barco, só um teve coragem de andar. A questão é que existe uma galera aqui hoje, só que são poucos que vão praticar o que eu estou pregando aqui. São poucos que quando chegar em casa falar assim: se é verdade o que o pastor falou, eu quero viver isso daí, Jesus. Se for verdade mesmo, eu quero ser ousado ao ponto de acessar aquilo que já é meu. A pergunta que eu faço para você: tem alguém aqui que necessita de um milagre de Jesus? Levanta a mão. Tem alguém que necessita? Pastor, eu preciso de um milagre de Jesus. O que é que você está fazendo hoje para acessar esse milagre? Quando é que você vai se levantar e andar sobre as águas? Porque Jesus, ele já abriu as portas. Jesus, ele já realizou o milagre. Ele já te abençoou antes da fundação do mundo. A casa do Pai já existe naquele terreno. Em nome de Jesus, eu creio, já é nosso aquele terreno. Mesmo sabendo que essa energia quer comprar tudo, Vince, mas já é nosso, aleluia. Aí falaram para mim assim: pastor, eu acho que já vendeu esse terreno. Foi melhor ainda, compraram para dar de presente. Ah, que glória. Eu estava doido para comprar, mas querem abençoar a gente. Ah, pastor, você é muito retardado a cabeça. É porque ele já nos abençoou nas regiões celestiais antes da fundação do mundo. Você só precisa crer no milagre. Você só precisa receber no seu coração e viver com intensidade aquilo que Deus quer para a tua vida. O problema é, você quer ficar dentro do barco, porque o barco é um lugar seguro. Anote aí. Onde é mais seguro, gente? Andando sobre as águas ou dentro do barco? Onde é mais seguro? Responde para mim, igreja. No barco ou nas águas? Vamos lá, quem acha que é no barco, levanta a mão. Legal, quem acha que é nas águas, levanta a mão. A igreja tá... Quem não acha nada, é o time do nada aí. Anotem aí. O lugar mais seguro para se estar é no centro da vontade de Deus. Pode ser que o ambiente que você está hoje pareça ser o lugar mais seguro. Pode ser que o trabalho que você está hoje, Deus está falando com alguns agora aqui, parece que é seguro, mas não é o centro da vontade de Deus. Pode ser que o relacionamento que você está hoje, namorado e noivo, amém? Se você é casado, o problema é seu, essa mensagem não é para você agora. Pode ser que o relacionamento, os casados falam: glória a Deus, Deus falou comigo. Adeus, esposa. Chupa essa manga, amém? Pode ser que o relacionamento que você está hoje, de namorado e noivo, parece ser seguro, mas não é o centro da vontade de Deus. Sabe qual é o lugar mais seguro? O lugar mais seguro é onde Jesus disse: vem. Se é nas águas, é nas águas. Se é no barco, é no barco. É aonde Jesus está falando. Existem textos que Jesus estava no barco e ele acalmou a tempestade dentro do barco. O lugar mais seguro então era o barco. Mas teve lugares que Jesus, ele precisou acalmar a tempestade fora do barco. Se Jesus está fora do barco, o lugar mais seguro é com Jesus. Pastor, não é loucura alugar um espaço desse? Não é loucura fazer a igreja assim? Não é loucura, você só é um menino? Gente, que eu ouvi que eu só sou um menino. Não é loucura ter uma família dessa? Como é que vocês vão se sustentar? Como é que vocês vão viver? Não importa. O lugar mais seguro para estar é no centro da vontade de Deus. Se Deus está falando com você, então vá, porque Ele vai cuidar. E Jesus insistindo com eles. Quando Jesus insiste, Ele cuida. Sabe qual é o maior problema, gente? Sabe qual é o maior problema? O que acontece com Pedro, Gabriel? Ele teve medo. Ele viu o vento, ele viu a tempestade e ele teve medo. Só que eu quero, de verdade, presta atenção nisso, que isso é muito profundo. Olha o que acontece no texto. A Bíblia diz que ele teve medo e ele começou a afundar. Uma pergunta: Pedro, ele era o quê? Qual era a profissão de Pedro? Pedro era pescador, amém? Quantos acham que Pedro era pescador? Amém, todo mundo acha, glória a Deus.
Pedro, ele era pescador. Um pescador sabe nadar, sim ou não? Não, eu não vou ficar falando quem acha que sim, quem acha que não, chega, né? Um pescador sabe nadar. João capítulo 20, sobre a beira da praia. E Pedro, vendo Jesus, ele pulou nas águas e veio nadando até Jesus. Mas por que Pedro nadou de volta para o barco? Por que ele gritou e disse assim: mestre, me ajuda? Pedro sabia nadar? Ele poderia voltar nadando? Mas ele decidiu estender a mão e falar: me ajuda. Anota isso aí que é muito importante para a sua vida. Por que vocês estão me olhando? Anota? Eu vou falar agora. Na sua vida, não tente fazer o natural quando você já estiver no sobrenatural. O sobrenatural é andar sobre as águas. Sabe qual é o problema? Sabe o que acontece, Israel? Muitas vezes eu começo a andar sobre as águas, muitas vezes eu começo a viver de milagres, muitas vezes eu começo a ver a realização de Deus, mas de repente os meus olhos me roubam e os meus olhos me fazem afundar. Quando eu afundo, sabe o que eu faço? Espera aí que eu vou resolver esse problema. Aí eu quero resolver o problema do meu jeito, porque eu sei resolver. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Sabe qual é a questão? A questão é que Deus está mandando você depender dele, mas sabe o que você faz? Você não depende dele, você depende dos seus recursos. A questão é que Deus, deixa eu voltar para a câmera, Deus te abençoe. A questão é, existem muitas pessoas aqui que ao invés de depender de Deus, está dependendo dos contatos, dos relacionamentos que tem. Tem muitas pessoas aqui que era para estar orando, mas está pegando o telefone, deixa que eu resolvo. Já que Jesus não quer resolver, eu sei nadar, deixa que eu volto nadando. Na sua vida, se você começou a trajetória no sobrenatural, não volte no natural. Eu sou pastor dessa igreja. Eu poderia pegar o meu telefone agora, eu poderia ligar para o Paulinho, eu poderia ligar para o Japa, eu poderia ligar para qualquer pastor e falar assim: é o seguinte, a minha igreja está passando por dificuldade financeira, me ajuda por favor. E eu duvido que eles não me ajudariam. Só que isso é o natural. Eu sou bom de contato, eu tenho bons amigos, mas eu prefiro continuar vivendo no sobrenatural, que é a dependência de Deus. Sabe qual é o seu problema? É que muitas vezes você afunda, só que você não tem coragem de gritar para quem vai resolver o problema. É que você é bonzão, né? Você tem um monte de amigos, você tem um monte de contato, então você vai ligar para quem resolve. Aí você acha que você é o poderoso, que você é o forte, né? Começou no sobrenatural, continue no sobrenatural. Não fuja disso, porque Pedro, ele foi andando sobre as águas, mas ele voltou andando sobre as águas. E a Bíblia diz então que naquele momento Jesus estendeu os braços, pegou Pedro. E quando ele pega Pedro, ele levanta Pedro. E eu fico imaginando a cena, né? Tudo isso está acontecendo. Vocês conseguem entender a historinha? Vocês conseguem entrar na historinha? Vamos olhar agora a ótica das outras pessoas na historinha. Os 11 discípulos lá no barco, olhando aquela cena. Eu vou só descrever perfeitamente o que aconteceu, depois eu volto para a história, beleza? Vocês vão entender o que eu vou falar aqui. Espera aí que chegou um motoqueiro agora. É o seguinte, você já viu alguém empinando moto na rua? Já viu, sim ou não? Sim? O que você fala quando você vê ele empinando a moto? Olha os irmãos já revelando o coração. Você fica assim, cai. Como que você acha que a galera tava no barco? Tá se achando, hein, Pedro? Cai. Sabe qual que é a questão? A questão é que se você decidir dar um passo para aquilo que Deus tem para a tua vida, sabe o que as pessoas vão olhar e vão fazer? Pode ser que elas não falem, mas na cabeça delas, inconscientemente, muitas vezes elas vão falar: tomara que caia. Aí os irmãos já falam: tem sabor de mel. Não tem nada a ver. Tem nada a ver com isso. O nome disso é vida. Repita comigo: vida. A vida é assim, cara. Quando pessoas que estão no mesmo meio que você, elas crescem, é natural que as pessoas que estavam no mesmo meio queiram que você desça. É natural. Tem uma frase que diz assim: é mais fácil. E os empreendedores aqui do ambiente, você vai dar um glória a Deus por isso. E vocês vão ver que é verdade. É mais fácil um cliente virar amigo do que um amigo virar um cliente. Sabe por quê?
Porque o amigo, ele não consegue aceitar que os dois saíram do mesmo ambiente. Então é necessário que você caia, para que ele não veja o quão incapaz ele é de sair do ambiente. O nome disso é vida. Quantos de vocês aqui começaram um negócio, começaram algo e não tinham ninguém? Quantos de vocês tiveram que sair do barco sozinho? Quantos de vocês tiveram que viver uma vida sozinha? Quantos de vocês sofreram sozinhos? Eu me lembro que o pastor Júnior da Casa de Amor, quando ele me colocou na parede, ele falou assim: Pablo, eu sei que você vai sair da sua igreja. E eu estava bem no período ali de decisão, conversando com o meu pastor que eu iria sair. E ele falou assim: fala para mim, quantas pessoas você acha que vai com você? E na minha cabeça, eu comecei a pensar, e passou alguns nomes na minha cabeça. Falei, cara, esse aqui é muito amigo meu, provavelmente ele vai estar lá, velho. Mas ele não é para ir, eu não queria que ninguém fosse. E ele falou assim para mim: para agora. Aí eu assustei. Ele falou assim: não dá numa mão o tanto de pessoas que vão acreditar naquilo que Deus tem para sua vida. Então, não é tudo isso que você está achando aí, que você está pensando e demorando para me responder. Provavelmente você pensou 20, 30, 40. Só foram 3 pessoas, gente. De uma igreja de 250, 300 membros, 3 pessoas. Eu liderava 100 jovens. Não veio ninguém. Pastor, você está falando isso porque você queria que viesse? Não, eu estou feliz, eu estou te dando essa notícia de uma forma feliz, amém? Glória a Deus que essa igreja, ela começou com 3 pessoas. E mais a minha família, que era 18 praticamente. Então... vocês gostam, né? Nós começamos com 3 pessoas. Todas as vezes que você quiser sair do barco, você vai encontrar dificuldade. Todas as vezes que você quiser sair do barco, você vai encontrar problema. Volta para o texto. Jesus pega Pedro, levanta Pedro e puxa Pedro para o alto. O que é que Jesus fala para Pedro? Quem está com a Bíblia aberta aí, o que Jesus falou para Pedro? Ele falou o quê? Vamos, gente, vocês fecharam a Bíblia, né? Como que é, Bianca? Gente, Jesus falou assim: homem de pequena fé. Não dá um bug na cabeça? Às vezes você está lendo a Bíblia, homem de pequena fé. Não. Mas vamos entender isso aqui. Por que Jesus falou que Pedro era um homem de pequena fé? Gente, só 2 pessoas andaram sobre as águas. Quem foi? Quem foi? Jesus e Pedro. Jesus vira para Pedro e fala assim: você é um homem de pequena fé. Não, se Pedro tinha uma pequena fé, imagina os 11 no barco. Agora imagina você. Agora vira para quem está do seu lado e fala assim: você está rindo de você. Agora eu quero te ensinar algo muito poderoso. Anota aí. Anota. Não é sobre ter uma fé grande, mas é sobre usar a sua fé. Tem muitas pessoas que eles anseiam por uma fé grande. Não é sobre uma grande fé, mas é sobre usar o pouco que você tem. Existem pessoas que estão aqui que só vão começar a pregar quando eles já fizerem uns 30 seminários, quando eles conseguirem decorar 300 vezes a Bíblia, quando eles lerem o Salmo 19 de cor e saber falar até no hebraico. Existem pessoas que estão aqui que acham que precisa de muito para começar a fazer aquilo que Jesus quer deles. Existem pessoas aqui que acham que precisa de muito para começar a trabalhar para o Senhor. Existem pessoas aqui que acham que precisa de muito para começar o teu negócio, para poder dar andamento na tua casa. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, Igor, que vai casar. Não precisa de muito, só precisa dar um passo. Deus vai fazer acontecer. Existem pessoas aqui que faz 5, 6, 7, 10, 12 anos que namoram, mas não dão um passo. Por quê? Porque acha que precisa de muito. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não precisa de muito, você só precisa usar o pouco que você tem. Porque o pouco que você tem faz com que você possa andar sobre as águas. Não é sobre ter muito, mas é sobre tudo aquilo que você tem e usar da maneira certa. Quando é que você vai começar a usar a tua fé de maneira certa? Pastor, mas a minha fé é tão pequenininha. E Jesus disse: se vocês crerem o tamanho de um grão de mostarda, vocês vão descer para esse monte, passa daqui para lá e vai acontecer. Não é sobre tamanho, é sobre se eu uso ou não uso a minha fé. Ah, mas a fé do irmão é tão grande, que adianta, ele não usa. Ele ora, mas ele não tem ação. E a Bíblia diz que nós devemos viver em oração. Orar e ação, orar e ação. Você só ora, você não age. Quem está entendendo o que eu estou pregando?
Naquele momento, eles voltaram para o barco. E eles olham e ficam admirados, verdadeiramente. Tu és o Filho do Homem. Eu quero dizer para você que essa tempestade, esse vento, essa dificuldade que você está passando, ela só serve para uma coisa. Que coisa é essa, pastor? Para que você reconheça que Jesus é o Filho do Homem. Para que você reconheça que Jesus, Ele é o Todo-Poderoso e que Ele quer transformar a tua história. Para que você saiba que Jesus é grandioso e que Ele vai fazer milagres. Eu quero dar um recado para você que está aqui e você faz parte dessa igreja, você é da casa do Pai. Eu quero dizer que aqui nessa igreja, Jesus, Ele é o Filho do Homem. Que aqui nessa igreja Ele é reconhecido. E tudo que aconteceu aqui é tudo por Ele, para Ele. Se não fosse Ele, nada disso teria acontecido. Depois o Igão, depois eu. O Igão por ficar me aturando. Eu chorava e ele fazia uma pergunta. Não, sabe aquelas perguntas que irritam? Até hoje ele faz essas perguntas que irritam, velho. A gente está tomando um café ou comendo alguma coisa e fala: mas e aí, pastor, o que você vai fazer de diferente nessa situação? Fala: me deixa quieto, eu só estou reclamando da vida. Oh, me dá uma paz. É assim que você também, Camila? É? Nossa, velho, irrita. Sabe quando você quer reclamar da vida? Quem é que gosta de dar uma reclamada às vezes? Você não estava no culto que minha mulher pregou, né? Gratidão. Você precisa ver se você está vendo uvas ou gigantes. É, você gosta, né, Tainara? O pastor grita muito. É, aleluia. Vou colocar a Bruna para pregar mais. Se coloca de pé em nome de Jesus. Quero orar com você. Nessa noite, o altar do Senhor ele está aberto nesse momento. E você que tem deixado que os seus olhos venham roubar aquilo que Deus ele já disse sobre a tua vida, essa mensagem é para você. Às vezes você é a pessoa que saiu do barco e começou a afundar e você está com medo. Mas eu quero dizer para você, não volte no natural. Eu quero dizer para você, volte andando sobre as águas com Jesus. Não volte nadando. Você tem capacidade, você é bom, cara. Mas não volte nadando. Volte de mãos dadas com Jesus. Pastor, a minha fé é muito pequena e eu tenho uma causa impossível. Eu tenho uma situação que eu não sei se vai acontecer. Eu estou com medo. Sai do seu lugar, vem para cá. Existem algumas pessoas aqui que Jesus está insistindo, cara. Né, Paulinha? Existem pessoas aqui que são preciosas. Existem pessoas aqui que são amadas por Deus. E Jesus está perguntando: filho, até quando você vai continuar distante daquilo que eu tenho para a tua vida? Até quando você vai ficar longe daquilo que eu tenho para a tua história? Venha e ande sobre as águas comigo. Mas Senhor, eu tenho medo. Os meus olhos estão dizendo que não dá. Ei, coragem, sou eu quem estou dizendo. Vem. Vem. Ele está te chamando. Deixa eu te contar uma coisa, todo mundo que está dentro do barco, sabe o que eles vão fazer? Eles vão rir da tua cara, eles vão dizer: você está achando que você vai de novo? Falso profeta, você é falso. Você falou que nunca mais pisaria numa igreja, mas agora você quer andar sobre as águas de novo. Você falou que nunca mais tocaria, você falou que nunca mais pregaria, você falou que nunca mais faria nada. A multidão dentro do barco sempre vai falar, mas ninguém tem coragem de sair. Então saia você e ande sobre as águas. Ele está te chamando nessa noite. O Espírito de Deus, Ele está tocando no teu coração, dizendo: é com você que eu estou falando. Sabe por que você sabe que é com você? Os seus olhos dizem: essa igreja é estranha. Os seus olhos olham e falam: igreja preta, o que é isso? Mas o teu ouvido consegue ouvir a voz dele dizendo: vem. Você conhece a voz dele. Você conhece a voz dele. Pode ser que você não viu ele nesse culto, mas você reconheceu a voz. A voz está dizendo: vem. Sai do seu lugar, esse é o momento.